Boa noite a todos. Estamos aqui nesse domingo em mais um momento de reflexão sobre o Evangelho do Cristo. É um prazer estar com vocês. Hoje eu sou Vera Leitão Cardoso, trabalhadora da Casa de Francisco, e é um prazer estar com vocês aqui hoje novamente. Já estamos aqui com alguns irmãos. Tereza, boa noite a todos. Tereza Cisne, Euseni, Simone Ivo, meu filho Brian Cardoso, Tarcísio Filho, Sandra do Mundo. Prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado por estarmos aqui nessa reflexão, nesse domingo. E vamos só para ver se mais alguns irmãos entram. Samantha, boa noite. Camila, Tarcísio, boa noite a todos. Eu gostaria só que vocês dessem o ok para saber se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Cláudia, boa noite. O som tá bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Só dá um okzinho de que o som tá ok, tá certo? Então, acredito que o som esteja ok. Então, nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje. É um momento em que nós a nossa semana. Então, eu acredito que a iniciativa de trabalhar, né, e refletir o texto do evangelho só nos traz alegria, numa perspectiva de iniciarmos a nossa semana com muito mais alegria e do nosso Pai Celestial. Então, o trecho do Evangelho que eu escolhi hoje foi capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Né? E causas atuais das aflições? Primeiro, porque sempre estamos imbuídos de sentimentos nessa nossa vida de provas e expiações, nessa nossa vida num planeta que ainda urge a consciência da prática do bem, trabalharmos um pouco sobre as aflições da vida, né? Então, o trecho do Evangelho, eu vou ler aqui um períodozinho para que nós possamos nortear nossa fala. As vicissitudes são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem? Quantos males e enfermidades são as consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? E finalizando, pois culpar de todas as suas aflições senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante,
para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desejável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. O item ponto 5, ele fala um pouco mais sobre o que, mesmo com as nossas faltas, Deus, ele quer o progresso de todas as criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que eles são para ele uma advertência de que errou. Com esse pequeno essa pequena entrada sobre o que o Evangelho nos coloca, nos faz refletir um pouco sobre os nossos momentos aflitivos, as nossas aflições que nós carregamos no nosso dia a dia. Lembro que aflições, ela está muito relacionada com o quê? Com aquele sentimento, com aquela angústia, com aquele sofrimento interior. É um profundo sentimento produzido por uma tristeza muito grande, né? Existe uma inquietação, uma preocupação interior, que leva muitas vezes ao adoecimento físico e ao adoecimento psicológico, né? Então, gostaria também de dizer que muitas vezes, quando estamos nesses momentos de muita aflição, nós costumamos, às vezes, procurar o porquê dessas aflições. E às vezes nos sentimos, será? Por que eu? Por que eu? Por que eu estou assim? Porque sempre nós achamos que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, mas nos enganamos. O vizinho, o irmão, o colega de trabalho, o filho, ou mesmo uma pessoa que nós nem conhecemos, ele também passa por essas aflições, não é? Então, até mesmo as grandes pessoas que passaram pela Terra, né, nas suas existências, os grandes personalidades, pessoas que foram importantes na arte, na música, na ciência, desencarnaram e viveram em situações penosas também, porque se fazia necessário, porque no momento em que nós também encaramos a aflição da vida presente, nós somos os principais causadores na maioria das vezes. Então, o Evangelho ele nos mostra que se nós atentarmos para o nosso procedimento, a consciência daquilo que nós podemos fazer é procurar o caminho mais reto, é procurar o caminho das melhores ações. E nós podemos dizer, mas nós temos as nossas imperfeições. Sim, porque é perfeito só Deus. Mas se nós tentamos refletir e buscar um melhor caminho para errarmos menos, nós vamos poder diminuir as nossas aflições. Porque nós temos uma grande mania de dizer que todos os nossos sofrimentos das nossas vidas são devidos às existências anteriores. Isso não é uma verdade. Muitas vezes nós estamos aqui com uma programação, mas devido ao nosso livre-arbítrio, nós nos desviamos daquilo que foi programado, daquilo que nós nos dispusemos a fazer para a nossa evolução espiritual. E aí chegamos aqui e, por conta do véu que nos é colocado, nosso véu do esquecimento, muitas vezes nós vacilamos na nossa tarefinha, não é? Então, nós causamos essas aflições que estão muito relacionadas com o nosso estado emocional, espiritual. Para quê? Todos esses momentos em que nós tombamos, nós, ao refletir sobre o que estamos fazendo, nos damos a essa experiência de refletir, porque nem todo mundo faz uma autoavaliação, nem todo mundo tem essa humildade de achar que não foi o outro. Não, eu estou assim porque o fulano causou essa dor em mim. Quantos relacionamentos são acabados? Não é? Quantas interações afetivas entre amigos no ambiente de trabalho, quantos problemas, pessoas que têm temperamentos agressivos,
né? Ela não aceita e não se vê daquela forma. No entanto, naquele momento ela pode já desencadear um afastamento social daquelas pessoas que são reticentes em achar que só elas têm razão naquilo que falam, só o que ela diz é o que é correto. Por quê? Porque é preciso ter a humildade para dizer eu errei, ou precisa ter humildade para dizer, pois então vamos conversar, vamos dialogar para que esse sentimento que me clausura possa diminuir. Porque a partir em que eu tenho um sentimento aflitivo, uma angústia, e que ali eu fico só comigo, é muito mais difícil você conseguir ajuda. E aí é mais fácil dizer: ah, fulano consegue as coisas, eu não consigo, eu não tenho sorte. A culpa não é minha, eu tentei fazer tudo e não deu certo. Faço também, às vezes, até culpar o obsessor, não é? Então, isso é um jargão que se utiliza em nosso meio. E aí a gente não precisa seguir isso, gente. E uma das coisas que mais nos leva a procurar, se não conseguirmos nos remediar e procurar ajuda, é o caminho dos vícios, né? E essas aflições vão sendo construídas nesta vida. Não é? Então, no item 5, em seguida do Evangelho, a palavra deixa bem claro que Deus quer que você se melhore, por isso é dada a oportunidade. Mas na frente do aprimoramento espiritual e possivelmente, não é, como nós sabemos, de uma nova existência, mas causada por uma aflição desta vida. Então, vivamos o nosso momento de forma intensa, de forma melhor possível, para que nós possamos realmente acabar com essa história de ser mais fácil culpar o outro, não é? E isso demanda introspecção, reflexão, fé, né? Amor ao próximo, humildade, sair do salto do egoísmo e da vaidade, onde essas atitudes são calcadas no nosso meio. Uma aflição de uma doença, porque às vezes o sofrimento interno é tanto que você às vezes adquire um câncer. Nós sabemos que muitas doenças que a ciência já descobriu a causa, em sua maioria descobre a causa, mas existe um percentualzinho dessas causas que não são conhecidas. E aí nós estamos aí com muitos estudos já sendo desenvolvidos para mostrar o quanto que o que é da pessoa, o interior, né, as atitudes inerentes àquela pessoa pode realmente atiçar o desenvolvimento de uma doença mais grave como o câncer, por exemplo, né? Então, assim, precisamos estar mais conscientes dos nossos atos neste momento de vida. É a oportunidade que Deus está nos dando para nos melhorarmos. Não vamos só culpar nossos erros do passado e não vamos só quem está do nosso lado, não é? Vamos também ter essa humildade para que realmente essas vicissitudes da vida elas possam ser diminuídas e para que o homem, evitando esse mal que muitas de você, ele possa o quê? Trabalhar para o seu aprimoramento espiritual. Então, gente, considerando a questão do tempo e toda essa, porque assim, são temas tão maravilhosos que nós passaremos a noite discutindo, ou mesmo, né, trocando ideias, né, porque é muito interessante discutir, refletir, né, e procurar compreender melhor o que Deus quer conosco, né, e isso é uma coisa que precisa ser realmente trabalhada dentro de nós. Quem realmente está levando a criação dessas aflições que está dizimando muitas vezes o sentimento e o amor da raça humana, não é? Então eu para finalizar, não é? Eu escolhi esse livro Vigiai e Orai do Carlos Bacelli pelo irmão José, né? O Espírito Irmão José para ler, para refletirmos. É bem simples, é bem pequena, mas muito bonita. Culpa e desafio. Admite a tua parcela de culpa. Não apontes os outros como responsáveis pela tua infelicidade. Mesmo tendo razão, não acuses, nem alardeis as faltas alheias. A rigor, ninguém erra porque queira.
Supera os teus possíveis traumas, absolvendo aqueles que não puderam oferecer-te mais. Todos nos movimentamos dentro de certos limites. Ninguém consegue, sem esforço de autossuperação, dar mais do que recebeu. A compreensão pode suprir muitas deficiências psicológicas. Não te cobres em excesso e aprende a ser indulgente. A aceitação do que és e do que os outros são, eis o teu maior desafio. Então, meus irmãos, eis o nosso desafio. Nós podemos ser melhor. Nós podemos também caminhar de uma forma mais amorosa possível. Mas lembre-se, ninguém pode dar aquilo que não recebe. Por isso, eis a importância de amarmos o próximo, de termos paciência com nossos filhos, de termos a indulgência com nossos amigos, com nossos irmãos, não é? Por quê? Porque uma vez que eles recebam carinho, uma vez que eles recebam a compreensão, eles podem ser multiplicadores no futuro. Sentimos isso 100%, mas a semente foi lançada, está sendo regada e os frutos virão. Então, nós somos parte dessa história. Por isso, eu acredito que se nós fizermos a nossa parte, nós estaremos diminuindo, né, a quantidade, né, de pessoas com tantos desgostos e com tantas infelicidades causadas pela vida atual, né? Porque aí as condições que vêm das vidas passadas é outro contexto. Então eu agradeço imensamente você estarem aqui comigo essa noite, que veio abrilhantar a minha noite, porque como é bom estar aqui falando de Jesus, falando de Deus, falando de pessoas e de assuntos que possam melhorar a nossa vida. Muitíssimo obrigada, paz e bem a todos e que vocês tenham uma semana maravilhosa. Que Jesus esteja com todos. Muito obrigada.